Olá, muito bom dia, audiência do portal Desacato, programa Amanhã com Dignidade, um assunto muito trágico, esse do Sérgio Cardoso agora. A gente lembra, então, né, que a deputada Luciana Carminati acabou de fazer, semana passada, um ato na Alesc, denunciando aí as 51 mulheres assassinadas em 2024, uma verdadeira tragédia no nosso estado. Bom, mas agora de manhã nós vamos contar aqui com a presença da auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, coordenadora estadual de projetos de combate ao trabalho infantil, especialista em inclusão social em pessoas com deficiência, Luciana Xavier Sanz de Carvalho. A Luciana participou na quinta-feira, aqui em Jaraguá do Sul, de um debate intitulado Trabalho Análogo à Escravidão e os Danos à Vida da Mulher. Foi uma promoção do coletivo de mulheres aqui da região. Ela palestrou juntamente com as professoras Silvia Domingos, do IFSC, e Maricelma Francisco, que é pedagoga e psicopedagoga. Bom, infelizmente o trabalho análogo à escravidão é ainda bastante comum em nosso país, em nosso estado, e a gente teve o caso de Sônia Maria de Jesus, mulher negra, deficiente auditiva, 51 anos de idade, e que durante 40 anos morou na casa do desembargador Jorge Luiz de Borba, em Florianópolis. Foi resgatada do trabalho escravo em 6 de junho de 2023, mas, lamentavelmente, por um habeas corpus, voltou à casa do desembargador. Bom, agora deixar para a Luciana contar quem é a Luciana. Sônia Maria de Jesus. Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, é sempre uma alegria estar aqui no Desacato, é sempre uma grande aula e dá um aperto de não ter condições de assistir todos os dias, porque é muito conteúdo, muito bacana, e aí a gente vê como tudo está interligado, não é, Sérgio? Verdade. A questão da adolescência, das crianças, da violência contra a mulher, de como o mundo está evoluindo em algumas situações, mas como uma pessoa otimista, eu acho que sempre tem jeito, e o jeito passa pelo coletivo, passa por jogar essa luz que o Portal Desacato joga tão bem em temas tão fundamentais. Bom, a Sônia é uma mulher, então, que passou 40 anos na casa do desembargador aqui em Florianópolis, Jorge Luiz de Borba e Ana Gaioto. Ela foi resgatada em uma ação coordenada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, de acordo com a política pública de combate ao trabalho análogo ao escravo, e a participação da Defensoria Pública da União, Ministério Público do Trabalho, a quem chegou primeiro a denúncia, e antes de iniciar o trabalho conjunto, o Ministério Público do Trabalho esperou ter mais informações para que fosse realmente robusta a situação. A ação teve também o apoio do Ministério Público Federal, que pediu ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, autorização para que a ação fosse realizada na casa do desembargador, e apoio da Polícia Federal. Essa equipe não teve dúvidas, essa equipe diz que não é uma situação cinzenta, é uma situação clássica, é uma situação clara de trabalho análogo ao escravo em ambiente doméstico. Logo após essa ação ser deflagrada, Sérgio, que nos assusta, foi o pedido de adoção de Sônia, dessa família dizer que Sônia era como se fosse da família, era como se fosse uma filha. E foi esse o argumento que o ministro Mauro Campbell, do STJ, entendeu correto para validar que essa família fosse até a casa de acolhimento a vítimas de violência contra a mulher e pegasse Sônia de volta. E a Defensoria Pública da União entra com habeas corpus
E o ministro André Mendonça, do STF, concorda com esse argumento que não existe em canto nenhum, mas que tem servido para validar a escravidão no Brasil, de quase da família, como se fosse da família. Bom, só para lembrar que são 40 anos na casa do desembargador, sem RG, sem salários, sem férias, sem acesso à educação, à saúde. Doutor Luciana, como é que vocês encontraram a Sônia na casa do desembargador? Bom, quando a ação fiscal estava para acontecer, vazou na imprensa a ação. Esse vazamento aconteceu 40 minutos antes da deflagração da ação. Então, algo daquele ambiente poderia ter sido alterado. Mas o que encontraram foi a família dizendo que Sônia dormia dentro da casa, mas no quarto que disseram ser dela havia livros. No armário que dizia ser dela não havia os pertences dela. Mas numa edícula mofada, numa situação muito mais simples e, eu diria, precária do que a casa onde a família residia. E Sônia veio para essa família com 9, 10 anos. Nós já tínhamos a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, com Sônia ainda com menos de 18 anos. Ela não frequentou a escola, que é um direito fundamental. Ela não teve convivência comunitária nesse tempo. Todas as suas atividades e os momentos que ela saía dessa casa era acompanhada com algum membro dessa família. Ela só foi ter identidade com mais de 45 anos. Ela não tinha o esquema vacinal completo, não tinha plano de saúde até 2021, o que não há problema, porque há o atendimento pelo SUS, mas os outros filhos do desembargador tinham esse plano, e as visitas ao SUS de Sônia não eram frequentes. Sônia também só foi ter CPF, título de eleitor, em 2022. Então, que filha é essa em que os outros filhos do desembargador e sua esposa falam pelo menos 2 idiomas, têm curso superior, pós-graduação, já viajaram para fora do Brasil, enquanto a outra filha é analfabeta e sequer tinha a carteira de identidade. Ela teve que fazer uma cirurgia depois que foi resgatada, doutor Luciana? Isso. Foi necessário passar por uma cirurgia de urgência, porque havia raízes dentárias dentro das arcadas e que tiveram que ser extraídas. Bom, esse período curto que ela ficou fora da casa, sob os cuidados da Auditoria Fiscal do Trabalho, ela conheceu finalmente a sua família, doutora Luciana? Infelizmente, ainda na casa de acolhimento, não. Ela ficou 3 meses na casa de acolhimento a vítimas de violência contra a mulher. Ela se relacionou com essas mulheres, com as trabalhadoras dessa casa de acolhimento. Inclusive, uma delas falava Libras, o que ajudou, apesar de Sônia não ter Libras, ela falar uma língua bastante rudimentar. Aquilo para ela já foi um alívio ter alguém que se expressava através das mãos, né? Que é a língua brasileira de sinais. Ela era uma casa, então, que havia mulheres com crianças, a Sônia gosta muito de crianças, e nos 3 meses que esteve lá, ela sempre foi acompanhada, a sua primeira semana de aula na Associação de Surdos da Grande Florianópolis, eu acompanhei. Na próxima semana foi acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho, por uma servidora, e depois foi conseguido que a Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, a FLODEF, fizesse esse trajeto com Sônia. E Sônia, em momento nenhum, demonstrou estar em sofrimento na casa de acolhimento, muito pelo contrário. As visitas à sua família vieram um pouco à frente, Sérgio, já com ela na casa do desembargador. Certo. Bom, ela tem 6 irmãos. Isso.
Sônia tem 6 irmãos e irmãs. A mãe de Sônia, a dona Deolina, uma mulher baiana que foi para São Paulo, analfabeta, que infelizmente foi vítima de violência e por isso acabou acreditando na sogra do desembargador, que estendeu a mão a ela, dizendo que a sua filha podia ficar com ela por um tempo, até que a violência doméstica cessasse, mas que depois acabou Dona Deolina perdendo o contato e buscando muito, muito essa filha. E essa filha saiu de uma creche, ou seja, Dona Deolina acreditava na educação de seus filhos. Tanto que os 6 irmãos e irmãs de Sônia, nenhum deles é analfabeto. Eles leem, eles escrevem, eles permaneceram com seus estudos. Ela tem uma irmã que formou em serviço social universitária, concluiu a universidade. Ela tem um irmão que é técnico de segurança do trabalho, mas é de forma geral, uma família unida, educada e trabalhadora. E que quer a irmã, quer muito a irmã, porque lembram da saga da mãe. Até as irmãs mais novas, que têm 35 anos, são gêmeas, Marisa e Marta, lembram-se ainda de Dona Deolina andando por São Paulo inteira atrás da filha. E seria muito difícil encontrar, porque ela não estava na escola, não estava, né, nos registros do Sistema Único de Saúde, então seria muito difícil. Bom, Luciana, durante essa palestra você usou uma expressão muito forte, que que Sônia seria uma não pessoa, né? O que caracteriza uma não pessoa, Luciana? Isso foi uma fala que foi feita pelo Marcelo Zig. Hoje ele atua na superintendência da pessoa com deficiência na cidade de Salvador. Ele é um homem negro com deficiência e fundou o Quilombo PCD, um parceiro da campanha Sônia Livre. Ele disse que a escravização da Sônia é equivalente à sua morte civil, vez que ela não frequentou a escola, ela não tinha sequer documentos. E esse pedido de reconhecimento afetivo, né, esse pedido de o que equivale à adoção de Sônia, seria uma tentativa de ocultação desse cadáver. Então, é muito pesado, né? E o estranho é que, quando a gente fala de adoção, geralmente nós falamos de uma pessoa de uma criança ou jovem que não tem família ou que foi negligenciada pela família, que não é o caso de Sônia. A família de Sônia, os 6 irmãos, permanecem morando no mesmo lugar de onde Sônia saiu, com suas vidas construídas, e querem muito a irmã. Eles acreditavam que a irmã estivesse duas opções: não estivesse viva, por nunca tê-los procurado, ou estivesse muito bem. Dona Deolina, em algumas situações, ouviu que essa filha está com família rica, ela está na Disney, ela está fora do país, e de repente, assistindo a televisão, eles veem que a irmã era escravizada em Florianópolis e analfabeta. A professora Silvia Domingos, durante a sua palestra, ela usou o termo também aberração jurídica. Doutora Luciana, o que falta para o ministro André Mendonça encaminhar o julgamento dessa ação civil pública para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal? Essa é uma pergunta de milhões, Sérgio. Como a professora Silvia, eu não consigo entender, porque tudo isso está baseado em uma expressão que não existe no mundo jurídico, quase da família, como se fosse da família. Em uma situação, como eu disse, em que houve a equipe de 5 instituições, o resgate de Sônia, as instituições não duvidaram que ali estava uma situação clássica de trabalho análogo ao de escravo doméstico, e o primeiro denunciado nessa história foi o auditor fiscal do trabalho, que coordenou essa ação fiscal, que é o meu colega Humberto Camasmi,
uma pessoa com muito conhecimento, com várias ações de resgate em seu currículo, e que, inclusive, em processo seletivo interno, foi aprovado em primeiro lugar para seguir em grupos móveis de combate ao trabalho análogo de escravo. Então, o André Mendonça já está há mais de 15 meses, porque a decisão dele foi preliminar, a gente ali não foi averiguado o mérito dessa situação, a ação já está pronta, já está madura, o desembargador e sua mulher e família já foram, o desembargador, se não me engano, não sei se os demais membros da família, já foi denunciado pelo crime de redução à situação análoga de escravizado pela Procuradoria da República. Então, nós não sabemos, Sérgio. Até que ponto a mobilização popular ainda pode apressar essa situação toda, Luciana? Sérgio, nós entendemos que é só a pressão popular que pode apressar e que pode trazer um desfecho positivo à Sônia e à sua família. Esses processos estavam em sigilo de justiça, a ação de adoção ainda corre em sigilo, lembrando que uma ação de adoção ela corre no Estado, na Justiça Estadual, justiça essa que tem o desembargador como desembargador. As demais ações, a ação civil pública que pede os direitos trabalhistas de Sônia, como habeas corpus, não tem sigilo, e a família de Sônia, muito desesperada com a situação, resolveu, então, iniciar a campanha Sônia Livre. Né? A campanha está no Instagram, @SôniaLivreOficial, e é o sentimento da família e também o sentimento de vários membros dessas instituições que só jogando bastante luz nesse caso, a gente conseguiria um desfecho justo, porque ninguém quer nada que não seja justo. Nós queremos que os ministros do STF, da segunda turma, leiam o processo, leiam e vejam ali que Sônia não é filha, mas sim uma trabalhadora em condição análoga de escravizada em ambiente doméstico. Bom, dados do Ministério do Trabalho e Emprego, de que nos anos 2003 a 2023, nos últimos 20 anos, 2.700 mulheres foram resgatadas em situação análoga à escravidão. É um número alarmante, Luciana. Sim. É um número assustador, e número esse, Sérgio, nós somos uma sociedade estruturalmente racista, capacitista, machista, estamos todos desconstruindo esse lugar. Então, inclusive, o resgate, as ações de trabalhadoras domésticas, ações fiscais, elas são recentes. Uma grande colega, auditora fiscal do trabalho, que tem 80 anos, Valderez Monte, que coordenou várias ações, mais de 100 ações dos grupos móveis de combate ao trabalho análogo de escravo, ela disse, até mesmo quando a gente estava lá nos rincões, a gente, às vezes, a gente fazia os resgates dos trabalhadores, mas às vezes esquecia de suas esposas, que estavam ali cozinhando para essa família, para esses trabalhadores. Então, nós, enquanto sociedade, temos que abrir os olhos. E a partir do momento que essas ações começaram, muito pela pressão da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, mais denúncias vieram, e a gente vê que é só a pontinha do iceberg. Por isso, o caso de Sônia é tão emblemático para nós, enquanto sociedade brasileira, porque é uma mulher que esteve, além do trabalho análogo de escravizado doméstico, ela sofreu trabalho infantil, ela chegou nessa casa criança, e o trabalho doméstico só é permitido a partir dos 18 anos. É uma mulher negra, é uma mulher que foi trazida de um outro estado,
é uma mulher surda com deficiência. É uma situação em que as instituições, seguindo uma política pública, acabam sendo atacadas quando o coordenador é afastado, denunciado por crime, e depois tem busca e apreensão em sua casa, simplesmente por fazer o seu trabalho. Então, a Sônia tem um pedaço nosso em Sônia, e tem um pedaço de Sônia em todos nós, né? Somente seremos livres a partir do momento em que Sônia Maria de Jesus finalmente conquistar a sua liberdade, Luciana. Isso, Sônia livre. Ela nos representa e nós temos que falar por ela enquanto ela mesma não adquira a sua voz, né? Não aprenda Libras e português, ela já tem evoluído bastante, ela já é uma pessoa transformada pelo amor que recebe da sua família, de saber que há pessoas por ela, de frequentar a Associação de Surdos da Grande Florianópolis. Mas essa mulher que tem praticamente a minha idade pode voar muito mais, pode ir muito mais longe, né? E é isso que a gente sonha. A gente agradece imensamente a doutora Luciana Xavier Sanz de Carvalho, auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, coordenadora estadual de projetos de combate ao trabalho infantil em Santa Catarina, que gentilmente aí atendeu a Informa Luta e ao Portal do Desacato novamente, né, Luciana? Muito agradecido. Só lembrando, então, para quem quiser contribuir com o Desacato, é desacato.contribua.pix@gmail.com. Luciana, muito obrigado. Uma ótima semana para você. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos do Portal Desacato.